Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta aula sobre os frequenciais vibracionais da fisioquântica com o professor Miguel Galli. E o assunto dessa aula, que vai ter provavelmente aí mais de um episódio, é a biologia quântica. Professor Miguel Galli, bem-vindo a todos. Pode começar nossa aula. Pessoal, gratidão pela presença de vocês mais uma vez. Lembrando aqui da nossa parceria com a Rose, a nossa querida coordenadora da região lá de Araçatuba, o Paulo Castilho, nosso coordenador da região de Osasco e cidades ali em torno. E a presença de vocês sempre tão fraterna e amigável é o que nos motiva, né? Essa aula de hoje, eu acredito que ela seja de uma relevância muito grande, né? E o assunto ele pode parecer meio complicado, mas de alguma forma ele precisa ser explanado, discutido, conversado, né? Quando a gente fala de física quântica, a gente acredita e a gente é movido a entender que as situações todas sejam lá a nível de partícula, de frequência, de vibração, como de fato assim procede. Mas acontece que a vida toda, não é? O planeta todo, ele é uma entidade quântica. Todos os organismos, todos os sistemas, né, ecossistemas, tudo é um mote, vive num mote quântico. Absolutamente tudo que acontece no microcosmo dessas partículas e subpartículas acontece no macrocosmo. É uma situação tão óbvia que eu estava comentando com o Paulo antes da maioria de vocês entrarem aqui, que é uma quebra de paradigma do óbvio, entendeu? Vamos entender isso melhor e qualquer dúvida vocês podem deixar aí perguntas no bate-papo, depois a gente responde, mas o legal de hoje é que vocês vão entender por que a terapia quântica, por que os florais vibracionais e todas as terapias integrativas, que são terapias quânticas, porque lidam com energia, funcionam tão bem no ser humano e são tão bem aceitas pelo organismo humano, porque está recebendo exatamente uma informação quântica. Nós somos uma entidade quântica maravilhosa, complexa, e o que nós vamos falar aqui hoje é a respeito da interação da física quântica com a nossa biologia. É uma evolução da biologia. Eu acredito que daqui há muito pouco tempo tudo isso já esteja sendo explicado em salas de aula, e vamos começar aqui porque a gente tem bastante coisa interessante para compartilhar com vocês. Nova biologia. A tentativa de entender e controlar os aspectos estruturais de sistemas biológicos tem chamado a atenção de pesquisadores para o estudo de fenômenos quânticos, ou seja, de eventos que não podem ser explicados pela física clássica no mundo macroscópico. Esse é um comentário do Fernão Semião, ele é docente de física quântica da Universidade Federal do ABC. São algumas opiniões a respeito da biologia quântica. Sou fascinada pela mecânica quântica justamente pela oportunidade que ela oferece de descrever processos que acontecem em escala bastante reduzida, como na proporção molecular. Já é um avanço do entendimento. Então, você tira o mundo quântico das partículas e passa para as moléculas. Comentário muito sábio da Clarice Demarque Aliello, que é cientista brasileira, criadora de laboratórios na Universidade da Califórnia e outras, para pesquisa em biologia quântica. A vida é uma manifestação quântica. Os sistemas biológicos são dinâmicos por natureza, trocando constantemente energia e matéria com o meio ambiente, mantendo um equilíbrio quântico e vibracional que são fundamentais para a vida em todas as suas manifestações. Se a mecânica quântica explica o comportamento e propriedades de partículas subatômicas, moléculas e conjuntos moleculares, a biologia quântica é um novo campo da ciência que nos convida a entender a plenitude das nossas existências. É muito simples entender. Tudo é feito de átomos. Nós somos feitos de átomos, não é? Então, se a física quântica afeta o mundo e submundo atômico, obviamente ela está nos afetando também desde sempre, né? Existem algumas questões que nós vamos falar durante esses bate-papos aqui, que é a questão da fotossíntese,
a questão da colagenase e do próprio universo, né? O nosso universo, ele bate papo o tempo todo com o universo e não teria como, né, a gente escapar dessa interação. Eu me lembro sempre da questão da necessidade, da percepção de você estar interagindo o tempo todo com o campo, né? O Einstein, nos últimos anos de vida dele, ele desenvolveu essa teoria maravilhosa, que é a teoria do campo unificado, e ele falava que ele tinha por objetivo, com essa teoria, encantar as pessoas com a interação que existe em tudo, né? Nós estamos absolutamente o tempo todo em interação com tudo que nos rodeia. Então, seria interessante a gente começar a fazer um workshop interno, né? Fazer um trabalho interno e manter viva a percepção de que nós estamos em conexão. Miguel, como é que eu faço isso? Me lembrei agora também de uma frase do Krishnamurti que eu acho muito interessante. Lá na década de 70, a gente lia muita coisa do Krishnamurti e não conseguia entender. E ele era muito parceiro do David Bohm, então eles conversavam muito sobre física quântica, só que a gente estava caminhando ainda, né? Resumindo, Krishnamurti falava o seguinte: não olhe para a árvore, seja a árvore. Procure essa conexão que existe com tudo que te rodeia, né? E você vai sentir, no mínimo, menos solidão, né? Então, a questão da fotossíntese, da colagenase, do DNA, são fundamentais para que a gente entenda a biologia quântica. As primeiras menções à biologia quântica remetem a meados do século XX, no livro Que é a Vida, o aspecto físico da célula viva, publicado pelo pai, né, um dos pais fundadores da física quântica, promotores da física quântica, que é o Erwin Schrödinger. Esse livro foi publicado em 1944, do físico austríaco Erwin Schrödinger, e foi o início dessa ciência. Ali são apresentados conceitos importantes para a constituição da biologia quântica, como campo de estudos, fundamentado principalmente na complexidade da matéria-vida. Olha que interessante. O Schrödinger, ele é um dos precursores da física quântica. Acontece que quando ele começou a estudar a física quântica, ele teve esse insight óbvio, né, de que nós somos feitos de átomo. Consequentemente, a gente sofria influência desse mundo quântico, dessas frequências, dessas vibrações. Então, ele aventou a hipótese, não é, de que nós somos governados basicamente pela física quântica. Então, a nossa biologia, da forma com que ela é ensinada, os livros todos de biologia, são uma versão já ultrapassada em função das informações que a gente tem a respeito da própria física quântica. Ocorre que as biomoléculas, como DNA e enzimas, são feitas de partículas fundamentais como prótons e elétrons, cuja interação é governada pela mecânica quântica. Nós estamos falando em biologia quântica, eu, pelo menos, há uns 12 anos atrás. Olha só, há 12 anos atrás, eu participei do primeiro Congresso Nacional de Saúde, Espiritualidade e Bem-Estar, em São Paulo. E nós já fomos falar sobre terapia quântica, mas o legal e o interessante é que quando a gente não está nomeando, existe alguma coisa por trás te falando, ó, você está falando de algo muito maior, né? Só que num tom menor. Hoje a gente sabe que quando a gente receita, por exemplo, um quântico qualquer, não é? A gente está falando de biologia quântica. A gente está indicando frequência para um órgão basicamente vibracional e frequencial. Então, nós temos não só as palestras, né, mais antigas, como a revista Saúde Quântica também, de mais de 12 anos, que está sendo publicada, ela vem falando de biologia quântica, só que em outros termos. Então, os átomos e suas partículas são a base da nossa biologia e da biologia de todos os seres vivos. E o modo como nós vivemos, interagimos com o ambiente, nossa saúde física e mental, em última análise, dependem das forças da mecânica quântica. Então, nesse ponto, já fazem quase 15 minutinhos que nós estamos aqui com vocês, o que eu gostaria é que ficasse claro para vocês é que a nossa biologia, não é? Todos os nossos órgãos, tecidos, sistemas, não é? Toda a nossa capacidade biológica, ela precisa de uma interação
modulação e conexão vibracional com o campo. Porque a física quântica, a gente sabe, ela funciona em função da interação dela com o ambiente. A questão do próprio observador, não é? A questão das expectativas dentro de laboratórios que falam de física quântica, que tem uma resposta exatamente correspondente, não é? À expectativa dos cientistas que participaram, enfim. Orai e vigiai, não é? Orai para que seja tudo aqui como é no céu, não é? E que a gente tenha bons olhos para com todos e para com tudo, para que a gente tenha um bom equilíbrio quântico, que obviamente reflete num bom equilíbrio químico, fisiológico e biológico. Então, na base Web of Science, o primeiro trabalho com as palavras Quantum Biology remonta ao ano de 56. A produção seguiria pequena até o início desse século. A virada aconteceu em 2007, com a publicação de um artigo da Nature evidenciando o processo quântico da fotossíntese, onde ocorrem oscilações eletrônicas passíveis de descrição apenas pela física quântica. A partir daí, o número de pesquisas, livros e artigos científicos disparou. Eu estava comentando com um amigo meu ontem que está falando sobre política, né? De que forma que melhora a política, né? Aí eu falei, meu amigo, não era só na questão da política, não é? Essas pessoas, esses políticos mais velhos, esses cientistas mais velhos, com a graça de Deus, eles morrem, entendeu? Porque eles morrendo, os novos que estão pesquisando alguma coisa, tem uma nova expectativa, abre campo para essa compreensão completa e correta das coisas, não é? Então, 56, 30 e pouco, já se falava em biologia quântica, não é? Se naquela época, não é, se no colégio, vai lá no ginásio, alguém nos ensinasse que DNA é uma antena que capta a informação do ambiente e que, consequentemente, modula a sua existência em todos os sentidos, a gente teria muito mais cuidado, não é? Com o que a gente ouve, fala, digere na mente, não é? A gente teria muito mais recursos evolutivos se alguém nos tivesse dito isso lá atrás. Infelizmente, ou felizmente, essas coisas chegam na hora certa. É uma pena, né? Porque, de uma certa forma, a gente deixa, né, de viver os benefícios todos. Biologia quântica e fotossíntese. O processo bioquímico mais importante do planeta Terra é o processo da fotossíntese. Através da fotossíntese, plantas e algumas bactérias transformam luz solar, água e dióxido de carbono em alimento para si e oxigênio para os animais respirarem. Esse é o processo bioquímico mais importante da Terra, né? Nós não estaríamos aqui se as florestas, os oceanos não estivessem fazendo processo de fotossíntese o tempo todo. Mesmo assim, os cientistas não entendem completamente como ele funciona. Então, nós temos lá os minerais, raiz, água, e nós temos lá o Sol, né? Nós temos a luz solar, os fótons de luz solar batendo lá nas moléculas de clorofila nas folhas, né? Tudo pronto para que se comece a produzir o alimento da própria planta, o nosso alimento, produção do oxigênio, né? Através da captação do dióxido de carbono. E sabe o que acontece? Não acontece nada, porque o processo de fotossíntese precisa de uma vibração no ambiente para que esse processo se inicie. Descobriu-se, então, o papel das vibrações de moléculas no processo de conversão de energia que alimenta a vida na Terra. Processo esse que libera elétrons dos átomos nas etapas iniciais da fotossíntese e que mais tarde convertem a energia solar em energia química para as plantas crescerem e prosperarem. Então, de novo, a luz solar, chega de manhã, a luz solar ela bate na folha, está tudo prontinho para começar o processo de fotossíntese e a gente acreditava que era no automático. Infelizmente não é. Se essa planta ela não recebe
algum tipo de frequência e vibração do ambiente, esse processo da fotossíntese não acontece. Aí, como eu sou muito encantado pela natureza, né? Eu sempre tive, sabe? Eu acho que foi por Deus isso aí, né? Essa certeza da minha interação, né, com tudo em volta, e tudo isso me encanta demais. Mas, na realidade, quando você tem essa percepção, você passa essa percepção para as membranas celulares do seu corpo todo. E, consequentemente, elas estão ali à disposição de que alguma informação que você está falando que existe vai fazer com que algo legal, como a homeostase, aconteça. Então, eu estava comentando com a Elaine Orives, há alguns anos atrás, aí, antes dela entrar, que talvez seja por isso, né, que os pássaros cantem tanto de manhã, na verdade, e aí depois parece que eles desaparecem, né, vão estudar em algum lugar, não é? Mas todo tipo de frequência e vibração pela manhã, quando o sol está à disposição, é extremamente útil, não é? Para que comece esse processo tão importante biológico aqui no planeta, não só para nós, mas para todas as criaturas vivas, que é o processo de fotossíntese. Ficou entendido? Biologia quântica e colagenase. Digerindo, reconstruindo e aprimorando cadeias de colágeno por todo o organismo, as enzimas de colagenase, provavelmente todas as enzimas, atuam promovendo a desmaterialização de partículas no tecido e a materialização de partículas em outro tecido, independente da localização ou da sua cadeia de aminoácidos instantaneamente. A questão do tunelamento quântico talvez seja a resposta para esse incrível mistério da vida, mas existem também motivos para se acreditar no entrelaçamento quântico ou outros processos e recursos da mecânica quântica que agora vislumbram nossos corpos como entidades quânticas altamente sofisticadas. Não é para funcionar pouco, não é? O nosso organismo ele foi pensado, trabalhado, criado, não é? Para ter essa complexidade de regeneração e de interação, né, o tempo todo. Então, quando você toma aí o nosso Colamin, é por algum motivo, né? Perda óssea, problema de pele, envelhecimento precoce, rugas, unhas fracas, cabelo fraco e etc. Ok, você vai tomar o seu Colamin com esse objetivo. Mas acontece que a biologia quântica ela tem um recurso maravilhoso dentro dos nossos organismos, chamado tunelamento quântico, que ele trabalha por demanda. Então, eu tomo lá o Colamin para ficar mais bonito. Mas acontece que o organismo, através do tunelamento quântico, a hora que você coloca essa informação na boca, ainda mais com o Colamin, que ele vem com uma série de informações vibracionais. Informação dos ossos, informação da pele, informação do cabelo, e os minerais todos também estão emitindo vibração. O organismo ele direciona para todo local que está em processo de construção, reconstrução, materialização. Eu estava vendo uma pesquisa há umas 2 semanas atrás que essa questão do tunelamento quântico, por mais incrível que ela pareça, ela está sendo estudada e comprovada. Eu comentei isso aqui a semana passada, em laboratórios químicos. Eles estão percebendo que, na realidade, a questão da química, da manipulação, né, dentro dos laboratórios que trabalham com química, ela usa esse processo também do tunelamento quântico dentro das experiências, não é? E não só dentro do organismo do ser humano. Então, é muito apropriada a terapia quântica na mão do terapeuta, mas principalmente na mão de todo aquele que está promovendo uma cura, uma melhor qualidade de vida, porque a terapia vibracional, de momento, é a única terapia que vislumbra o aprimoramento dessa entidade quântica que é o organismo humano. Nós temos uma terapia quântica que ela está trabalhando, que ela vem amparar uma entidade que precisa de informações vibracionais quânticas, que é o organismo do ser humano. Daí a resposta para o sucesso da terapia vibracional e de que forma a gente pode usar essas frequências
em praticamente todos os problemas, todas as disfunções do nosso organismo. Tá bom? Professor, Pois não. o que é exatamente o tunelamento quântico? O senhor poderia, por gentileza, explicar um pouquinho mais detalhado para a gente? Posso. O tunelamento quântico, como o nome mais ou menos ele fala, são túneis por onde passam essas micromoléculas ou átomos ou partículas que compõem esses elementos. Aqui, essa questão da colagenase, ela é uma questão muito estudada. Eu coloquei aqui fotossíntese e colagenase para ficar mais fácil para o nosso começo de conversa. Mas existem outros elementos que também pegam essa via de acesso, né? O tunelamento quântico são túneis vibracionais dentro do organismo que não contemplam distância e espaço. Então, eu tomo, por exemplo, o que eu tenho aqui? O cobre. Eu não fico sem o cobre. Tem um lá no quarto e um aqui. Então, eu pingo o cobre embaixo da língua e aí eu falo, que legal, eu gosto de usar o cobre porque o cobre ele mimetiza o organismo perfeito, o cobre ele tem a mesma frequência do organismo humano, é por isso que ele chama afinato, né? Ele afina o ser humano, só que quando eu faço uso desse floral, o meu organismo inteiro ele já tem uma solicitação vibracional para que ele ressoa nos receptores celulares carentes de cobre. Mas o interessante da questão da colagenase é que ela é uma molécula muito pesada e grande, apesar de que o colamin ele é quebrado de uma forma que a captação seja perfeita. Então, os cientistas estão entendendo que não é só frequência e vibração que anda por esses túneis quânticos dentro do nosso organismo. São moléculas maiores também. Entendeu? Deu para entender, Paulo? Deu. Eu não sei se interrompe muito o seu decorrer aqui. O Carlos levantou a mão. Será que ele podia fazer uma pergunta, Carlos? Pode, sem dúvida. Muito bem-vinda. Pode falar, Carlos. Abre o microfone, por gentileza, e faz a sua pergunta. Tá me ouvindo? Tô, irmão. Boa noite. Tá. Tudo bem contigo? Bom, querido. Feliz de te ver aqui. Deixa eu perguntar assim. Você vem criando um questionamento na minha cabeça do momento que nós estamos vivendo na questão de uma... Eu vou usar o termo para ficar mais fácil, talvez, de abordar. A questão da produção de alimentos, né? Esses produtos não seriam mais interessantes ou não se estenderia a uma produção mais para reforçar a alimentação da humanidade, vamos dizer assim? Porque, assim, a gente coloca uma condição de individualidade. Você toma, o fulano toma, eu não tomo, você toma. Quando você atinge um núcleo onde você atinge o maior número de pessoas, isso não seria interessante? Não sei se seria um estudo, uma pesquisa, onde você pudesse usar esses recursos quânticos dentro de um contexto de alimentação macro, né? Uma alimentação macro, onde eu posso, tanto na parte vegetal quanto animal, aí favorecendo todo mundo sem discriminação. É possível isso ou é uma fantasia de momento meu? Não é. Meu amigo, acontece o seguinte, toda boa ideia, né? Eu poderia dizer até toda boa pessoa, né? Ela vai enfrentar uma resistência muito grande no começo da disseminação dessa ideia, do caminhar dessa pessoa, né? Tanto é que a gente vê que os grandes cientistas, né? Eles passaram por provações imensas. Antigamente queimava cientista pesquisador em fogueira, né? Mas na questão da terapia quântica e dessa tecnologia de manipulação de frequência e vibração, quando eu, pelo menos, comecei a divulgar, o Fernando está na sala, a gente sabe disso, naquela época era menor ainda a possibilidade de compartilhamento. Hoje, é impressionante como é que se disseminou, entendeu? Então, você consegue pegar os quânticos do Mercado Livre, Casa Bahia, a Amazon, qualquer
local você consegue encontrar um produto vibracional. Ok, aí você deve estar pensando assim, nossa, mas mesmo assim... Só ficou eu, só ele. Olha o que eu disse. Aí você para uma coisa. Nós precisamos ainda de um tempo para quebrar o preconceito em relação à frequência e vibração com quem governa o próprio mundo. Não é? Não é? Ele tem muita dificuldade em entender que se você meter o dedo na tomada, você vai morrer eletrocutado, não é? Aquilo ali é frequência e vibração. Mas eu acredito, Carlos, que no futuro, essa questão de estudo e manipulação de frequência, obrigatoriamente ela vai precisar estar sendo estudada e divulgada. É por isso que eu falo sempre que a questão aí da terapia gênica do DNA, quando eles finalmente descobriram lá o genoma do ser humano e foi anunciado como o fim de todas as mazelas do ser humano, não é? Eles cometeram um erro muito grande e hoje a gente sabe que quando a gente fala em célula-tronco, transplante de célula-tronco, terapia genética, a gente percebe que é um assunto que ele desmoronou. Por quê? São as formas mais virulentas e violentas de câncer, quando eles fazem a aplicação de uma célula-tronco em um local em que o tecido está ok. Então, precisava-se, antes de estudar essa questão genética, estudar a frequência e vibração. Mas, o Miguel... Como é estudar frequência e vibração? Me permite só um complemento. Mas, assim, nós vemos hoje bastante a questão da transgenia, né, na questão alimentar, melhoria genética na questão animal, né? Então, assim, se ele já mexe nessa, vamos dizer, nesse ponto, né? Vamos melhorar geneticamente, vamos melhorar a transgenia. Todo mundo fala, vamos dizer, os grãos transgênicos. Tem uma razão de ser, tem uma função. Essa questão que você coloca, que agora, depois de 11, 12 anos, vem sendo trabalhado, se fosse trabalhado dentro desse contexto industrial, vamos chamar assim, né, onde você consegue melhorar geneticamente e visualizar essa vibração, eu acredito que você atingiria uma população maior e um resultado melhor. Exatamente. Né? Então, nós precisamos de resiliência, teimosia e inconformismo. As pessoas inconformadas estão todas aqui na sala hoje. São as pessoas que não aceitam o que é imposto, né, dentro da ciência e dentro de conceitos científicos, e são as pessoas inconformadas que fazem o mundo girar. Você está coberto de razão, né? Eu faço votos de que essa manipulação de frequência e vibração aí atinja os grandes laboratórios, apesar de que hoje, dentro dos hospitais, nós temos equipamentos, os últimos equipamentos, né? Tem equipamento que trabalha até com antimatéria dentro de captação de imagens, que isso reverta nesse aprimoramento de frequência e vibração na questão da alimentação. Vai ser muito interessante. A gente trabalha já isso, né, há muito tempo. Então, a gente dá aí para as pessoas mais idosas os quânticos, né, o Nutreger, que ele não vai fazer uma suplementação. Ele vai melhorar a captação dos alimentos, dos nutrientes que a pessoa pega durante a alimentação, modulando as membranas celulares num processo de captação mais eficaz, né? Por mim, eu daria Nutreger para todo mundo, não é? A pessoa que está debilitada, a pessoa que ela tem síndrome do intestino irritável, que não consegue fazer, a pessoa que faz bariátrica, enfim. Eu apoio completamente, né, a sua visão e façamos votos, né, de que nos queimem alguns na fogueira, não é? Mas que essa ideia seja propalada aí para frente, viu, meu irmão? Obrigado pela pergunta. Bom, professor, acho que isso que o Carlos Edu falou um pouquinho é o que a gente chamaria da nossa utopia quântica, né? Infelizmente a gente está no sistema da Matrix, da indústria, é uma ideia que todo mundo considera válida, mas é um pouquinho da nossa utopia quântica, né? E vamos seguir então agora com a Rose Parra, que está com a mãozinha levantada. Queria fazer uma pergunta, Rose? Com você, querida. Ô, Miguel, é o seguinte, né? Todos.
Porque o que eu gosto dessa parte, né, dos frequenciais? Ele não tem o composto em si, ele tem a frequência. Então, nessa questão do tunelamento, se todas as partes do organismo que está precisando, como é uma frequência, ele vai passar por todos. Assim como, por exemplo, nós estamos aqui no Note, no meu Note, cada um está no seu. Todo mundo ligou e está assistindo. Todos estão sendo beneficiados. Mesma coisa da televisão, você ligou o controle, entrou naquela frequência, todos vão estar assistindo. É isso que acontece com os ossos florais. Exato. Você entendeu? Então, uma coisa assim, bem, né, para poder estar passando. Tá certo? Mas já está gravando, Paulo? Tá sim, Miguel. Então é o seguinte, fica essa dica para vocês, não é? A pessoa chega para você e fala, olha, o que é terapia quântica, não é? A terapia quântica é uma terapia de florais que trazem informações e que obedecem à demanda do corpo, não é? Tipo assim, olha, eu vou usar o cardinalis para o coração, não é? Eu vou usar o colamin para a pele, eu vou usar o mentalis para o cérebro, mas esses florais, eles chegam onde precisam chegar também pelo tunelamento quântico, porque os receptores celulares do cérebro, eles vão perceber que aquela informação é dali, vai fazer uma captação. Acontece que se tiver algum outro órgão ali perto, não é? Que ela precise também daquela informação, o tunelamento quântico ele vai direcionar. E é uma maravilha, né? As pessoas ainda discutem, né, se existiu uma inteligência por trás da criação das coisas. Olha, se isso se chama caos, abençoado caos, não é? Porque quanto mais você estuda e pesquisa, principalmente física quântica, você percebe que a gente não deveria lamentar absolutamente nada. Porque nós temos um amparo, não é? Vibracional e quântico o tempo todo. O nosso papel é procurar. O nosso papel é estar ciente dessa interação. Eu sei que a resposta está aqui fora, não é? Eu estou aberto para receber essa resposta. Ah, mas quem que vai pegar essa informação? As células são muito inteligentes. Lembra lá a experiência do Bruce Lipton? Células diferenciadas em plaquetas, depois de uma semana sem ninguém chegar perto, se tornaram células específicas de órgão, de ossos, né, de cabelo, porque a célula começou a ler o ambiente, passou alguém lá longe com uma informação de cabelo e a célula gostou. Falou, eu vou ser cabelo. Isso é maravilhoso, não é? A gente precisa tomar conta da nossa consciência, não é? A nossa consciência, ela precisa prevalecer o nosso pensamento. O nosso pensamento não é um negócio ok. O nosso pensamento, ele é uma lata de lixo coletiva. Se a gente abrisse mão um pouco do pensamento e deixasse a nossa consciência aflorar, mesmo porque a nossa consciência, ela é um oceano compartilhado por tudo e por todos. A nossa consciência, a consciência universal, traz informações incorruptíveis que não passam pelo crivo do nosso pensamento. Imagina se passasse, não é? Então, a física quântica, ela trabalha com frequência e informação. A nossa mente produz o tempo todo frequência e informação. Lembra lá? O sistema límbico produzindo neuropeptídeos através de pensamento. 45 segundos pensando em alguma coisa, o seu corpo vai começar a procurar aquilo. As suas células vão começar a ler o ambiente. Né? Viver requer duas coisas, eu acho. Muita gratidão e responsabilidade. Né? Analogia vibracional do que nós estamos falando. Eu acabei de falar, né? Sobre o cobre, cujo nome fantasia é o afinato, porque ele afina o ser humano. Todo organismo doente é uma orquestra desafinada porque temos uma afinação vibração. Nós somos afinados pelo cobre e ele ressoa como o modulador da saúde
homeostase e, consequentemente, biologia humana. Elemento central da barreira intermente, o cobre, cobalto, cromo e selênio. O cobre é o diapasão, aquele que reverbera, aquele que vibra de uma forma correta e é o afinador das frequências de todos os outros minerais. Aí tem uma frase da Bíblia, lá no livro de Jó: é porventura a minha força a força da pedra, ou é a força do cobre a minha carne? Eu, como sou muito fominha, eu sou muito apaixonado pelas coisas de Deus, encantado com as coisas da criação, eu uso o cobre com um único objetivo: reverberar a minha frequência com o universo, com o todo. Eu sei que o universo sabe que o Miguel existe, que o Paulo existe, que a Rose existe, mas a gente precisa reverberar essa informação correta, entendeu? O universo entende essa frequência aqui, ó, como a frequência correta do ser humano, que afortunadamente é a mesma frequência do cobre. Então, como é que eu gosto de usar o cobre, no meu caso, né? Quando eu vou caminhar. Entendeu? Então, eu uso cobre, geralmente eu tenho em gel, passo em algum lugar, bebo cobre e vou caminhar. Aí o Miguel, o ego, Miguel desaparece. Ele se torna parte do todo, né? Conscientemente, não é? As minhas células todas procurando informação fora, epigenética, né? Aí daí a pouco eu lembro do carnê que vai vencer a semana que vem, né? Preciso correr atrás daquele dinheiro, né? Aí eu perco a conexão, né? A Matrix, ela me cega. Aí eu peço perdão para a consciência, né? Que a minha mente é muito indecente, né? Materialista, não é? Descrente, não é? Aí eu pego a vibe de novo. Mas eu desejo de coração para vocês muito cobre ou muito afinato, viu? Vai te ajudar nessa interação aí. O cérebro humano é um mecanismo quântico. Uma teoria, preste atenção, porque é muito interessante isso aqui. Uma teoria potencial de efeitos quânticos em redes neurais biológicas, nós estamos falando do macro, né? Teria, portanto, que mostrar como a dinâmica macroscópica resulta de interação de íons, partículas e vibração. Pesquisas nessa direção foram feitas pelo físico americano Matthew Fisher, que propôs que o fósforo, e nós temos ali 100% do elemento fósforo no totalis, pode atuar como um kbyte neural, permitindo que o processamento quântico ocorra plenamente no cérebro e que esse mecanismo é protegido pelas chamadas moléculas de Poser, que ligam íons de fosfato com o cálcio. Traduzindo isso aí, o que é um kbyte? O kbyte, ele é a menor informação quântica que existe. Como o nosso organismo todo, hoje aqui, através da ciência, nesses poucos minutos, nós já temos certeza de que nós temos uma biologia quântica, então o kbyte, ele é fundamental na transmissão de informação, importantíssimo para o tunelamento, né? Importantíssimo para a nossa captação epigenética do ambiente, não é? Importantíssimo para a nossa conexão com a consciência cósmica, que é a minha consciência também. Acontece que você tem que ter um amparo. Uma pessoa doente, uma pessoa anêmica, uma pessoa depressiva, ela não vai conseguir essa interação. Entendeu? Ela está em disfunção quântica, né? Então, o que acontece? O fósforo, ele modula essa captação de informação, modulando as redes neurais biológicas. Nós teremos uma melhor resposta quântica do nosso organismo se a gente fizer uma suplementação do fósforo. Obviamente, a gente não vai encontrar isso aí em alimentação, né? Porque a nossa alimentação está muito fraca, desvalida, os solos todos, né? E como o Carlos fala, tudo contaminado, tudo manipulado, não é verdade? Então, fica a dica aí, ó, usar o totalis, porque o totalis, na realidade, ele vai modular absolutamente todos esses nutrientes, né? Dentro do nosso organismo, através de uma suplementação que se faz hoje, necessária. Você pega o triângulo lá do FDA americano, você vai ver que hoje tem lá em cima suplementação. Antes não tinha suplementação, né? Cogitava-se, era um luxo, né, se tomar uma vitamina qualquer. Hoje a gente sabe que é uma necessidade. Olha ali,
modulação da nossa rede neural quântica, que modula o tunelamento quântico e outras interações quânticas com o ambiente e outras pessoas, precisa-se do fósforo. Então, nós somos um acorde de inúmeras frequências oscilatórias complexas que, ao se harmonizarem em cada indivíduo, formam uma frequência própria para cada ser humano, como se esse ser humano fosse uma digital vibracional. Essas frequências formam um acervo de informação codificada no material genético, que são informações hereditárias ou não, armazenadas numa anteninha chamada DNA, que controla o desenvolvimento da saúde e da doença, assim como a autorregeneração. Os moduladores e indutores frequenciais florais harmonizam essas informações vibracionais porque eles oferecem algo que o corpo conhece desde sempre, que é frequência e vibração. Frequência e vibração. O Miguel falou em fósforo, vitamina C, complexo B. Antes da química, tem a informação vibracional, né? A Rose sabe disso. A Rose é mestre em química e ela nos fala sempre aqui, não é? Que ela, justamente por estudar química e lecionar em faculdade a química, ela sabe que existe algo muito grande por trás, né? Inclusive nas próprias reações, que são, na base, reações quânticas. Então, a física quântica com aplicabilidade na saúde humana. A terapia vibracional frequencial faz a indução funcional estrutural de órgãos e tecidos. Trata-se de harmonizadores que induzirão a melhora da função orgânica, bem como resgatar a memória estrutural dos tecidos. O que diferencia o órgão e tecido é a cadeia de aminoácidos pelo qual eles são formados. Então, você abre um ser humano no meio, você vai ver que é até bonito, cada órgão tem, cada tecido tem uma coloração diferente em função da frequência que ele está emitindo, né? Esses equipamentos de ressonância magnética, eles não funcionariam para fazer avaliação se os órgãos não tivessem frequência e vibração. Por que você pensa que você toma o contraste? O contraste, ele vai criar uma coloração em função da frequência que o fígado está emitindo, o coração, o pulmão, cada um numa frequência vibracional diferente. Porque se os órgãos não tivessem uma frequência vibracional individual, por serem cadeias de aminoácidos de tecido diferente um do outro, ia aparecer um borrão na tela. Entendeu? Então, os indutores ou biofatores realizam lembrar o órgão e tecido que essa composição na sua forma original e que por razões ambientais, nutricionais, vícios, estresse, sociais, foram esquecidas. Então, a gente consegue sucesso na terapia vibracional, porque especificamente cada órgão e tecido tem uma frequência individual. DNA social modifica o DNA individual e muito. É só você começar a pensar muito. Eu tenho DNA individual. É relevante e não é, né? Porque nós temos 98% de informações epigenéticas que modulam essas informações e que antes os cientistas chamavam de DNA lixo, porque não sabiam o que eles faziam, né? É muita inocência, não é? Dos grandes cientistas da década de 60 e 70 e 80 achar que Deus produz lixo, né? Ainda mais dentro do organismo dos filhos, né? Seria uma demência, não é? Eu lembro sempre de Jesus Cristo e de Einstein, porque os dois são muito parecidos. E o Einstein falava isso, né? O nosso maior erro foi desconectar a fé, né, da ciência. Não pode. Chega num ponto, que é o ponto que nós chegamos hoje aqui, que a gente vê que existe uma complexidade tão grande nesse planeta, no próprio universo, de que tudo isso foi planejado, não é? Isso foi pensado, isso foi desenhado, isso foi modulado. Lembra lá no Velho Testamento? No princípio era o céu e a terra, e Deus criou não sei o quê. Já no Novo Testamento, o negócio melhora um pouco, lembra? Fala, e no começo, no princípio, era o verbo. Que é a palavra. O que é o verbo? É uma frequência, é uma vibração. Entendeu? Estou comentando isso com vocês aqui,
para que vocês entendam a relevância da terapia vibracional em nossas vidas. Nós estamos trabalhando com frequências de vibrações específicas de órgãos e tecidos específicos que têm vibrações diferenciadas. Então, a física quântica com aplicabilidade na área da saúde. Eu vou interromper por aqui, já faz 1 hora que nós estamos juntos. Nós vamos parar aqui no slide 13 e na quinta-feira a gente vai voltar para explicar para vocês como é que a terapia quântica funciona em função das nossas membranas celulares e seus receptores de informação. Eu estou, então, aqui descompartilhando o material. Eu não quero passar muita coisa de uma vez só desse material, não, porque eu quero que isso aqui fique gravado na consciência de vocês. Nós somos entidades quânticas, muito prazer, não é? O Carlos, a Rosana, a Isa, o Paulo, a Rose, a Ash, Sônia e mais 24 pessoas são entidades vibracionais. Vamos aprimorar isso aí através da consciência universal, que é linda e maravilhosa. Basicamente, a consciência universal, ela manipula amor. E a nossa mente, ela quer matar o vizinho. Quer dizer, não deu certo até agora e vai continuar não dando. Faça um convite para que vocês pensem menos e sejam mais práticos em tudo que vocês fizerem. Vai fazer um arroz? Foca no arroz, né? Mesmo porque a água faz captação de informação, né? Não arroz, não é? E a gente sabe, quando você está nervoso e bravo, nossa, o arroz ele vira uma papa, não é não? E tudo que você é obrigado a comer, porque você já fez, mas aí você come aquela coisa ruim, tá? Enfim, tomar conta da mente, tomar conta dos nossos corações e continuar estudando com a gente aqui quinta-feira que vem, tá bom? Paulinho, conseguimos quebrar algum paradigma aí? Olha, foi tudo muito legal. Essa aqui é a primeira aula da nova biologia, né? essa nova série que a gente está iniciando os estudos. Então não deixe depois de acompanhar pelo canal no YouTube, né? Deixe comentários, likes e não deixe de assinar também o sininho ali, de ativar o sininho, porque aí essas aulas que são sequenciais, vocês sempre vão poder estar recebendo as notificações. Professor Miguel, Rose, Fernando, Carlos, todo mundo que esteve aqui presente, muito obrigado. Depois vocês também ajudem a compartilhar e a jogar essa luz que o professor Miguel vem nos trazer aqui pelo mundo. Obrigado, então, pela participação de todos. Até quinta-feira nós estamos de volta. Vocês voltem, senão vocês vão pegar no tranco, igual estava pegando até agora, hein? Vocês voltam. É isso aí. Tchau, pessoal. Beijo a todos. Tchau, tchau, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.